Olá, alunos, tudo bem? Hoje temos o prazer de receber aqui na nossa aula a professora doutora Cristiane Machado, professora da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, diretora da seção São Paulo da Associação Nacional de Política e Administração da Educação. Professora Cristiane, um prazer tê-la conosco e gostaria de iniciar fazendo uma discussão sobre a importância da avaliação educacional para as nossas escolas e para a educação digital. A primeira questão que eu gostaria de trazer é sobre o consenso que existe já nas escolas, na nossa cultura, de que a avaliação educacional é importante para a melhoria da educação. Como pesquisadora, eu gostaria de saber quais são as principais metas e desafios para que nós possamos constituir nas escolas uma cultura de avaliação. Bom dia, boa tarde, Eric, boa tarde a todos e todas que nos ouvem. Eu quero cumprimentá-lo, cumprimentar a todos e todas, agradecer a oportunidade, dizer que é uma alegria muito grande para nós da Faculdade de Educação poder colaborar com o debate e poder contribuir na interlocução, especialmente sobre esse tema, que é um tema tão importante, né, para nós na educação, que é o tema da avaliação. Eu acho que, para iniciar, Eric, é importante destacar 3 princípios que eu venho defendendo, né, durante todos os meus estudos sobre avaliação, que valem a pena nós debatermos nas escolas, nós debatermos nos sistemas e nas universidades também, né, sobre avaliação. São 3 aspectos que eu acho que são os aspectos que começam qualquer debate, qualquer conversa sobre avaliação. Você vai perceber que os aspectos, eles são consequentes, né? O 3 é consequente do 2 e o 2 é consequente do 1, porque, na verdade, nós estamos falando de um conjunto de princípios que devem nos preocupar e nos ocupar quando nós formos discutir avaliação e, fundamentalmente, quando nós formos empreender qualquer processo avaliativo. Então, eu começaria dizendo que um aspecto muito relevante para a gente sempre ter em mente é que avaliar, né, a avaliação é a junção de 2 termos, o prefixo avalere, que quer dizer avaliar, dar valor, e o sufixo ação, quer dizer, colocar em movimento essa possibilidade de dar valor a algo. Então, avaliar é sempre atribuir valor. E atribuir valor é sempre fazermos um julgamento. Então, a avaliação, ela nunca se aparta do julgamento. Ela é sempre um julgamento do que a gente acha que é bom, do que a gente acha que é ruim e, portanto, do que a gente acha do que deve melhorar. Então, esse é um ponto muito importante, porque cada vez que a gente vai discutir avaliação e colocar a avaliação em prática, nós estamos falando em colocar em prática determinados julgamentos sobre a situação ou o sujeito avaliado. Decorrente dessa preocupação, também nós temos que ter clareza que avaliar requer conhecimento e requer lançar mão de 2 dimensões muito importantes da ação humana, que é a dimensão técnica e a dimensão política. Então, a avaliação sempre tem uma dimensão técnica, uma dimensão mais instrumental, mas também tem uma dimensão política, que se refere aos próprios valores, como eu disse no primeiro aspecto, mas também a decisões, né, a um conjunto de ideias e a visão de homem, de mulher, de sociedade, de mundo. Então, também a avaliação, ela não se aparta dessas 2 dimensões, a dimensão técnica e a dimensão política. Por fim, como consequência desse segundo aspecto, que é consequência do primeiro aspecto, sempre nós temos que ter em mente que a avaliação, por ser sempre um julgamento e por envolver dimensões técnicas e políticas, ela sempre reverbera para muito além da nossa própria prática.
E ela tem efeitos por muito e muito tempo, inclusive, né, quando a gente for localizar aí historicamente determinadas ações. Por exemplo, quando eu decido reprovar um aluno, aquela ação de avaliação que parece pontual, não é pontual. Por quê? Porque isso reverbera na vida desse aluno para sempre, né? Ele sempre vai ser um estudante que teve que fazer mais um ano na sua carreira educacional, e isso também tem repercussões na família dele, na vida dele mais ampla, né? Então, a avaliação, ela é sempre uma atribuição de valor, ela sempre implica dimensões técnicas e políticas, e ela sempre reverbera para além da nossa própria ação. Eu acho que esses aspectos são elementos fundantes da avaliação que nós precisamos discutir do ponto de vista das políticas educacionais avaliativas, mas também das propostas de avaliação que nós queremos levar em frente. Professora, como a formação inicial e continuada tem trabalhado a capacitação dos professores em relação a uma atitude avaliativa que contemple essas três dimensões? De uma forma bastante precária, né, Eric? Nós já temos alguns estudos que mostram que a avaliação, ela é um objeto fundante da formação do docente, da docente, mas é um objeto muito pouco estudado, tanto nos cursos de formação. Algumas iniciativas de formação continuada, elas evidenciam mais o estudo da avaliação, e aí a avaliação chega como objeto de estudo pela própria necessidade percebida no exercício do trabalho na educação, seja docente, seja de gestão. Mas ainda é necessário que a formação inicial reveja quais são as propostas que as universidades têm para a formação inicial docente, porque o debate em torno da avaliação é um debate extremamente diminuído quando a gente observa os currículos dos cursos que formam professores e professoras. Muito bem. Professora, os processos de avaliação externa, como o SAEB, a Paula Brasil, já é uma realidade bastante vivenciada nas escolas. No entanto, os processos de avaliação internos à escola ainda são precários, como a avaliação institucional e a autoavaliação. Como a senhora vê que poderemos avançar isso dentro das escolas? Eu acho que é importante nós fortalecermos o debate em torno da relevância de uma cultura de avaliação para a gente poder melhorar não só a educação, o ensino de um modo geral, né, que também é importante nós termos esse foco, mas a nossa própria prática profissional. Porque a avaliação permite, inclusive, que a gente avalie a nossa prática e, se necessário for, reveja determinados rumos. Então, é muito importante que a gente tenha um esforço, inclusive institucional, né, das prefeituras, dos estados e até do governo federal, em promover um debate sobre avaliação e a importância da cultura da avaliação, principalmente nas escolas. E, nesse sentido, a gente pode incluir aí a autoavaliação institucional, ou seja, aquela avaliação que os próprios pares das escolas fazem sobre a escola que eles atuam, né? Além de articular elementos das avaliações externas a esse debate. Isso eu tenho percebido nos estudos que tenho desenvolvido e também nas formações que faço, que é a maior dificuldade dos profissionais que estão na escola. Utilizar, incorporar e articular o resultado dessas avaliações externas aos procedimentos avaliativos internos, sejam eles os feitos nas salas de aula, os feitos para avaliar a escola, os feitos para avaliar o trabalho docente. Então, o que eu acho que falta é uma articulação mais próxima, mais fecunda do uso dos resultados das avaliações externas com as várias avaliações que nós desenvolvemos e podemos desenvolver nas escolas. Eu percebo que isso ainda é uma relação bastante frágil.
E quanto mais fortalecermos essa relação, mais teremos condição de conhecer a nossa escola, a nossa instituição, o nosso ensino, o nosso próprio trabalho, e aí focar para uma melhoria de todos esses aspectos. Como a senhora tem mencionado, me parece que é fundamental uma avaliação interna da escola, até para se pensar no projeto político-pedagógico. Qual a importância, então, da avaliação institucional para a elaboração do planejamento e do projeto político-pedagógico das nossas escolas? É, sem sombra de dúvida, uma importância muito grande, Eric, porque a autoavaliação institucional, ela é que vai dar as condições para que a escola possa assentar o seu projeto político-pedagógico, né? O que a gente coloca geralmente no projeto político-pedagógico, no começo, é sempre um diagnóstico da escola. Mas esse diagnóstico, ele é pouco assentado em discussões e resultados das avaliações feitas dentro da escola pelos seus pares, né? Seja a autoavaliação, seja a avaliação institucional, seja até a avaliação da aprendizagem. Então, é importante a gente ter essa discussão para assentar nos resultados deste debate as nossas propostas do projeto político-pedagógico, porque senão o diagnóstico fica totalmente apartado das ações que a escola vai desenvolver. É importante que esse diagnóstico das dificuldades, das lacunas, das fragilidades e também dos avanços das escolas estejam fundamentados em avaliações coletivas, e aí é a autoavaliação institucional que vai dar esse potencial para a escola poder pensar o seu projeto político-pedagógico e propor as metas que ela quer alcançar a partir desse diagnóstico elaborado coletivamente. Muito bem. Em relação ao próprio contexto da escola, normalmente pensamos que o gestor é responsável por todas as mazelas que acontecem numa escola. Mas, nesse caso, né, em que nós pensamos na avaliação institucional, que é uma prática coletiva, né, qual a responsabilidade do gestor e das equipes, né, da comunidade escolar em relação à elaboração de um projeto político-pedagógico que envolva a avaliação institucional? Como a senhora vê isso? Eu acho que a responsabilidade da escola é sempre compartilhada, né, Eric? Então, é responsabilidade de todo mundo debater o que acontece na instituição que a gente trabalha. E aí, é claro que quem é o gestor, quem é o dirigente, dirige, né? E pode ter prerrogativa na direção desse processo. Mas isso não exime os outros profissionais de provocar essa discussão, de provocar esse processo e de provocar, inclusive, a gestão para que esse processo seja deflagrado. Então, é muito importante a gente olhar para o conjunto dos profissionais da educação que estão na escola como sendo um conjunto de corresponsabilidade. Todo mundo é responsável por discutir a avaliação na escola e por construir uma cultura avaliativa. É claro que se a direção tomar a frente desse debate, é melhor, porque a direção tem esse papel de dirigir. Mas o fato da direção não tomar a frente desse debate não exime os outros profissionais do silêncio, não exime da responsabilidade quando eles adotam o silêncio, né? Então, é importante que eles também provoquem os profissionais da gestão para que essa discussão seja feita, seja coletiva, para que esses estudos sejam desenvolvidos, porque é só estudando o que outras escolas já fizeram, o que os teóricos estão discutindo o tema, que a gente vai começar a se apropriar da avaliação educacional, né? A avaliação no seu sentido amplo, e aí a gente vai poder usar a avaliação a favor de uma melhoria da qualidade, uma melhoria também do nosso trabalho profissional. Muito bem, professora. A senhora destaca esse aspecto muito importante e relevante, que é o próprio aprendizado institucional capaz de guiar, né, o planejamento da escola. Embora haja muitas escolas que possuem uma certa resistência em se colocar em autoavaliação, né? Qual que seria uma orientação ou algum conselho para as escolas que queiram iniciar um processo de avaliação institucional ou autoavaliação?
Eu acho que a resistência que você cita, Eric, que é muito comum a gente perceber, ela acontece justamente pelo primeiro aspecto que eu falei da avaliação, que é sempre um julgamento, né? Que é sempre uma atribuição de valor em relação a alguma ação ou a alguma situação ou alguma instituição. Então, isso acaba realmente provocando que algumas pessoas resistem a esse processo. Mas é importante nós usarmos os espaços coletivos de discussão pedagógica na escola para a gente poder desmistificar que essa avaliação, essa possibilidade de julgamento é sempre algo ruim. Muito pelo contrário, né? Se nós desenvolvermos uma avaliação no paradigma, que é o paradigma emancipatório, né? Que é o paradigma que se preocupa com uma avaliação para fortalecer a educação, fortalecer o nosso trabalho, para melhorar o nosso trabalho, para melhorar a qualidade do ensino-aprendizado, que se distancia daquela ideia de avaliação do paradigma da regulação, né? Que é uma avaliação que tem o objetivo de controlar, que tem o objetivo de fiscalizar, que tem o objetivo de culpar. Então, quando a gente se aproxima de um paradigma emancipatório de avaliação, a gente consegue desarmar algumas estruturas que estão consolidadas, né, na escola, inclusive em algumas pessoas, de que esse processo de julgamento vai ser algo ruim. Então, é muito importante a gente começar discutindo que existem diferentes paradigmas de avaliação. E que esse paradigma de que a avaliação é sempre algo ruim, punitivo, controlador, negativo, é um paradigma que a gente pode se afastar. E a gente pode adotar um outro paradigma, que é um paradigma emancipatório, é um paradigma dialógico, né? E é um paradigma que ajuda a construir uma educação de qualidade a partir da análise do nosso próprio trabalho e das consequências e dos resultados dele. Muito obrigado, professora Cristiane Machado. Gostaria de agradecê-la pela participação e pelo compartilhamento da sua experiência e de seus conhecimentos. Caro aluno, como vimos, a avaliação não é um bicho de sete cabeças. É importante que você, junto com o seu gestor, possa discutir a avaliação e avançar na qualidade educacional e o atendimento dos seus alunos. Nos encontramos no próximo curso.